Infelizmente, 2019 foi um ano de muitas tragédias, principalmente para nós brasileiros. Se você é novo por aqui, já peço para que você se inscreva no canal e deixe o seu like, pois é muito importante para o canal crescer. Então, sem enrolação, vamos para a nossa retrospectiva 2019 das tragédias. O rompimento da barragem de Brumadinho no dia 25 de janeiro resultou em um dos maiores desastres com rejeitos de mineração no Brasil. A barragem, classificada como baixo risco e alto potencial de danos, era controlada pela empresa Vale e estava localizada no município brasileiro de Brumadinho, a 65 quilômetros de Belo Horizonte. O rompimento resultou em um desastre de grandes proporções, considerado como um desastre industrial, humanitário e ambiental, com mais de 200 mortos e cerca de 93 desaparecidos até então, gerando uma calamidade pública. O desastre pode ainda ser considerado o segundo maior desastre industrial do século e o maior acidente de trabalho do Brasil, ficando atrás apenas da tragédia de Mariana, que ocorreu em 2015. No dia 8 de fevereiro ocorreu um incêndio no alojamento do time brasileiro do Flamengo, que matou 10 pessoas e deixou 3 feridas. O incêndio ocorreu no centro de treinamento conhecido como Ninho do Urubu, no bairro carioca de Vargem Grande, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. O incêndio iniciou-se por volta das 5 horas da manhã de sexta-feira e, de acordo com as informações do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, a central recebeu comunicação do incêndio por volta das 5h30, quando as primeiras viaturas foram direcionadas ao local da tragédia. Durante as perícias iniciais, os investigadores levantaram a possibilidade de um curto-circuito no ar-condicionado de um dos quartos do centro de treinamento ter provocado o incêndio que ceifou a vida de 10 jovens. Durante a remoção dos primeiros corpos, acreditou-se na possibilidade de funcionários do local estarem entre as vítimas. No entanto, na tarde do mesmo dia, a polícia, com o auxílio do Flamengo, informou que havia identificado todos os corpos e em seguida divulgou a lista com os nomes das vítimas fatais. Foi então constatado que todos os mortos eram garotos da categoria de base do Flamengo. Depois da tragédia, o Flamengo adotou a faixa de luto em seu uniforme durante todo o ano de 2019. Além disso, a torcida criou uma música para homenagear os jovens atletas falecidos. O massacre de Suzano foi um massacre escolar ocorrido em 13 de março desse ano, na Escola Estadual Professor Raul Brasil, no município de Suzano, no estado de São Paulo. A dupla de atiradores Guilherme Talci Monteiro e Luiz Henrique de Castro, ambos ex-alunos, mataram 5 estudantes e 2 funcionárias da escola. Antes do ataque, num comércio próximo à escola, a dupla também matou o tio de um dos assassinos. Após o massacre, um dos atiradores matou o comparsa e em seguida cometeu suicídio. Foi o 8º ataque a uma escola no Brasil e o planejamento durou cerca de 1 ano. O ataque também deixou 11 estudantes feridos que foram levados para hospitais próximos. 2 dessas vítimas, que apresentavam estado clínico mais grave, foram transferidas para o Hospital das Clínicas em São Paulo. O ano de 2019 chega ao fim mais uma vez com uma cota de muita saudade. Vamos ver agora os famosos que nos deixaram neste ano de 2019. A modelo Caroline Bittencourt morreu aos 37 anos de idade após cair de uma lancha no litoral norte de São Paulo, durante a tempestade que atingiu parte da região na noite do dia 28 de abril. Em maio de 2019, seu marido chegou a ser indiciado por homicídio culposo, pois mesmo tendo se jogado ao mar para salvar a esposa, sem sucesso, ele assumiu o risco de morte ao decidir pilotar o barco mesmo sabendo que no dia estava previsto muita chuva. Contudo, no dia 28 de agosto, o Ministério Público solicitou à Justiça o arquivamento do inquérito. Gabriel Diniz, de 28 anos, mais conhecido pelo hit Jennifer, morreu no dia 28 de maio após a queda do avião monomotor em que ele viajava ao sul de Sergipe. Após realizar uma apresentação na cidade de Feira de Santana, na Bahia, Gabriel seguiu em destino a Maceió, Alagoas. O monomotor, entretanto, caiu na estância no sul de Sergipe, assim causando a morte do cantor, do piloto Abraão Farias e do copiloto Linaldo Xavier Rodrigues. Médicos do Instituto Médico Legal confirmaram que o impacto
da queda foi responsável pela morte das vítimas, o que ocasionou diversos traumatismos torácicos, traumatismos abdominais e traumatismos cranianos. Lúcio Mauro, de 92 anos, pai do também ator Lúcio Mauro Filho, estava internado há 4 meses quando sofreu um acidente vascular cerebral, no dia 11 de maio. O ator era muito conhecido por várias participações na Rede Globo. Um de seus maiores trabalhos de sucesso foi viver Aldemar Vigário, na escolinha do professor Raimundo. João Gilberto, pai da Bossa Nova, morreu aos 88 anos. A causa de sua morte não foi divulgada, mas o artista sofria problemas de saúde há alguns anos, um dos motivos de sua reclusão. O cantor nos deixou no dia 6 de julho deste ano. Caio Junqueira morreu aos 42 anos no Rio de Janeiro, no dia 23 de janeiro, de uma parada cardíaca 7 dias após sofrer um grave acidente de carro no dia 16. Bete Carvalho, de 72 anos, morreu no dia 30 de abril por causa de uma infecção generalizada. Ela estava internada desde janeiro de 2019, quando deu entrada para fazer exames de rotina, mas seguiu hospitalizada até sua morte. Deise Cipriano, de 39 anos, morreu no dia 12 de fevereiro. Uma das integrantes do grupo musical Fat Family. Deise enfrentava um câncer no fígado desde agosto do ano passado e estava em casa há quase um mês fazendo exames de rotina, tendo se submetido a uma sessão de quimioterapia no dia 31 de janeiro. Roberto Leal, de 67 anos, morreu na madrugada do dia 15 de setembro. Ele vinha lutando contra um câncer há 2 anos e estava internado no Hospital Samaritano, na capital paulista, desde o dia 11. Paulo Henrique Amorim morreu aos 76 anos na madrugada do dia 10 de julho. Ele estava em seu apartamento no bairro de Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro, e sofreu um infarto fulminante. Ele é conhecido por apresentar o Domingo Espetacular da Rede Record. MC Sapão, de 40 anos, morreu no dia 19 de abril durante uma internação para tratar um quadro de pneumonia. Ele estava hospitalizado no Hospital Municipal Rocha Faria desde o dia 10, em Campo Grande, na zona oeste do Rio. Maurício Sherman, de 88 anos, um dos criadores do Fantástico, morreu no dia 17 de outubro após complicações de uma doença renal crônica. Yasmin Gabriele, de 17 anos, cantora mirim que ficou conhecida por suas apresentações no palco do programa do Raul Gil e chegou a trabalhar como assistente de palco do programa, teria se suicidado. A jovem sofria de depressão e sua última apresentação no programa Raul Gil foi em 2017, quando falou sobre a morte de sua mãe em 2012. Jorge Fernando, de 64 anos, morreu no dia 27 de outubro. Ele estava internado e sofreu uma parada cardíaca em decorrência de uma dissecção de aorta completa. O mais recente trabalho dele na televisão foi a novela Verão 90, que marcou o retorno dele após 2 anos afastado da TV, tempo em que se recuperou de um AVC sofrido em 2017. 2 meses depois, no dia 29 de dezembro, sua mãe Hilda Rabelo também faleceu. Aos 95 anos, ela estava internada no Hospital Procardíaco no bairro do Botafogo, no Rio de Janeiro, com quadro de infecção respiratória.
Ricardo Boechat, de 66 anos, morreu no dia 11 de fevereiro deste ano, na queda do helicóptero que o trazia de Campinas para São Paulo, depois de realizar uma palestra na cidade do interior paulista. A aeronave caiu na rodovia Anhanguera, embaixo do viaduto de interligação com o Rodoanel, na Grande São Paulo, chocando-se com um caminhão e logo após pegando fogo. Também morreu no acidente o piloto da aeronave. O motorista do caminhão teve apenas ferimentos leves. Rafael Miguel, de 22 anos, foi assassinado no dia 9 de junho. O jovem ficou conhecido por estrelar um comercial em que pedia brócolis para a mãe em um mercado. Posteriormente, ele interpretou o Paçoca no remake da novela mirim Chiquititas. O assassino foi o pai da sua namorada. Charles Guttenberg, humorista conhecido como Rapadura do programa A Praça é Nossa, de 57 anos, morreu no dia 26 de novembro. Ele estava internado na unidade de terapia intensiva de um hospital de Jundiaí, cidade do interior de São Paulo, e teve que passar por uma cirurgia que acabou tendo complicações e levando ao óbito do ator. João Carlos Barroso, de 69 anos, morreu no dia 12 de agosto, após travar uma batalha contra um câncer. Ele teve vários trabalhos importantes na Rede Globo, dentre eles seus vários personagens no Zorra Total. Mary Fredriksson, de 61 anos, vocalista do Roxette, morreu no dia 9 de dezembro. A cantora travava uma batalha contra um câncer há 17 anos e teve sua morte anunciada por meio de seu agente. Cameron Boyce, de 20 anos, conhecido pela série Jessie e pela franquia de filmes Descendentes, ambos da Disney, sofria de epilepsia e morreu após ter uma convulsão fatal enquanto dormia, no dia 6 de julho desse ano. Robert Forster, de 78 anos, morreu no dia 11 de outubro após travar uma luta contra um câncer no cérebro. Um dos trabalhos de destaque do ator foi a série de TV Breaking Bad. Gilberto Marmoroch morreu de câncer aos 75 anos no dia 29 de janeiro. O ator foi sepultado no cemitério comunal israelita do Rio de Janeiro. Seu último trabalho foi na novela Pega Pega em 2017. Augusto Liberato, mais conhecido como Gugu, sofreu uma queda de uma altura de cerca de 4 metros de altura do sótão da sua casa em Orlando, na Flórida, no dia 20 de novembro de 2019, enquanto tentava trocar o filtro do seu ar-condicionado. Ele foi internado no hospital em estado grave e a morte foi confirmada oficialmente no dia 22 de novembro pelo neurocirurgião brasileiro Guilherme Lepski, chamado aos Estados Unidos pela família. O médico confirmou que Gugu apresentava um quadro irreversível de morte cerebral depois de avaliar as imagens dos exames. Gugu Liberato deixou 3 filhos de sua esposa aos 60 anos de idade. Emiliano Sala foi um futebolista argentino que atuava como atacante. Em janeiro de 2019 foi anunciado pelo Cardiff como a contratação mais cara da história do clube galês, que desembolsou 73 milhões de reais pelo seu futebol. Enquanto fazia justamente o percurso rumo ao seu novo clube, o avião em que estava desapareceu enquanto sobrevoava o Canal da Mancha no dia 21 de janeiro, sendo assim um dos 2 mortos desse voo privado. 2019 realmente foi um ano de muita tristeza para muitas famílias, por isso fica aqui as nossas sinceras condolências a todas elas. Se você ainda não assistiu a nossa última retrospectiva que eu falo sobre esportes, eu vou estar deixando aí embaixo o link na descrição. E fique ligado nos próximos vídeos do canal, muito obrigado por assistir, a gente se vê logo mais, um abraço e até a próxima.